Olá, meus caríssimos Honey Badgers e minhas caríssimas Honey Badgers. Honey Badgers, eu estou meio enrolado hoje. Dia 22 de dezembro de 2023, nesta ensolarada, quente e abafada Moca, no nosso querido Principado da Moca. Estou aqui mais uma vez na última edição do Crypto Wrap-Up de 2023, com pessoas especiais que acompanham o nosso projeto desde o comecinho e que eu pessoalmente gosto muito, Ricardo Richter, nosso analista de análise on-chain, e Rafaela Ferrari, que já faz um monte de coisa para a gente, nos ajuda na rede social, dá opinião, xinga, cobra, faz relatório, apresenta, ela faz de tudo aqui, né? Comenta quando a gente faz reels que não dá certo, ela é ótima e eu tenho o prazer imenso de tê-la aqui no programa hoje para nos ajudarem nos comentários. A gente vai fazer uma grande, vamos dizer assim, um grande wrap-up do ano de 2023. Muito obrigado para vocês estarem aqui. Eu tenho que fazer uma correção. A gente tinha convidado, desde a semana passada, uma pessoa muito legal que fala sobre contabilidade em cripto, mas a pessoa não vai poder participar. Infelizmente, então fica para o ano que vem, mais perto aí da declaração do imposto de renda. A gente volta a falar desse assunto. Eu peço desculpas a vocês, mas eu já queria engatar aí com o Ricardo. Eu sei que você fez uma análise muito legal na quarta-feira, muito específica, também um resumão do ano. O que você pode trazer para a gente aí de análise on-chain, ou mesmo complementar aquilo que você falou na quarta-feira? Seja muito bem-vindo. Beleza, Rafa, beleza, Rodrigo. Então, a gente está tendo, né, um aumento aí no final do ano do preço do Bitcoin, muito impulsionado pelas notícias que a gente vai comentar aqui em seguida. E eu gostaria de fechar aqui, né, isso foi uma análise que eu fiz hoje de manhã, eu estava observando aqui o preço realizado, é um indicador que a gente sempre traz aqui. Para mim, ele é um indicador que é muito fiel, né, quando a gente tenta realmente mensurar o valor que a blockchain do Bitcoin ela está retendo. E a gente está vendo um desenvolvimento desse indicador. E quando a gente observa os padrões dos ciclos anteriores, Rodrigo, isso fica aí para todos os Honey Badgers, né, aqui que nos acompanham. A gente pode ver aí, né, o preço de um Bitcoin está em janeiro ainda de 2024, daqui a pouquinho, fazendo aí $50 mil. Lá por maio e junho desse mesmo ano de 2024, $65 mil, e talvez lá em dezembro, com a aprovação do ETF, se tudo der certo, sendo bastante otimista, $125 mil. Por que eu falo isso, tá? Porque quando a gente vem aqui para o preço realizado do Bitcoin, a gente olha o desenvolvimento dele ao longo dos ciclos anteriores de pico, tá? E aí vamos observar os picos brancos aqui no gráfico, que é onde a gente vê os all-time highs. A gente está entrando aqui num momento onde o preço realizado está em $21.600. Ele vem aumentando lentamente, tá? Agora, nos últimos tempos, de maneira um pouco mais veloz, mas o ponto interessante aqui é o seguinte: toda vez que a gente tem o preço realizado fazendo mais ou menos 50% do preço das corretoras, é justamente um momento, tá, que a gente vê o preço fazendo essa subida repentina. Então, lá em 2020, quando a gente considera, tá, um momento anterior aqui, o momento anterior do pico, a gente tem aqui, ó, $6.500 de preço realizado, $13.500 de preço de corretoras. No ciclo anterior de 2017, isso também acontece, né? A gente tem aqui, ó, $509, $509 e $1.100 de preço de corretoras. Isso se repete em todos os ciclos. A gente pode observar aqui, até com o preço pré-histórico do Bitcoin lá atrás, né? Fazendo aqui centavos essa proporção de dobro de preço de corretoras para preço realizado, ela sempre se repete nos ciclos anteriores. Por que eu venho falar isso agora e como é que a gente chega nesses números, tá? Pela proporção que ela evolui com o passar do tempo. É lógico, quando a gente fecha o zoom aqui no ano, né, a gente não consegue ver para onde esse gráfico vai parar, mas conforme a gente vê esse desenvolvimento aqui do preço do Bitcoin, lá em setembro, vamos lembrar que, olha como estava essa relação em setembro, tá? Dia 11 de setembro, preço do Bitcoin de 20 mil, realizado de 20.200, enquanto o preço de corretoras 25.100. Olha como a gente chegou, né, agora próximo dessa relação aqui de 50% mesmo. A gente reforça esse ponto quando a gente olha aqui os lucros e prejuízos não realizados dentro da rede, tá? O balanço de lucros e prejuízos na realidade. Por que isso? Porque a gente já falou aqui da zona verde do NUPL, que é a zona onde a gente tem a maior elasticidade do preço. A gente está brigando agora nesse último mês para ficar nessa zona, para resistir nessa zona. Se a gente estabelecer mais colunas verdes aqui, né, mais barras verdes, desculpa,
aqui no nosso gráfico, a gente vai confirmar esse movimento de preço realizado, e aí sim a gente confirma uma bull run. Tá? Eu, basicamente, olhando esses indicadores aqui on-chain, eu já fico bullish para o ano que vem, por isso que eu consigo dar essa expectativa aí de pelo menos $50 mil no próximo mês. Tá? Eu acho que isso é bem sólido. Outra coisa interessante para a gente bater o martelo aqui nessa questão de preço é a gente olhar MV, RV, Z-Score, relação entre a capitalização no mercado e o valuation no mercado de Bitcoin, né? Onde a gente tem basicamente crescendo esse indicador, se aproximando aqui da zona da zona dessa caixa vermelha aqui, está meio estranha essa cor na tela, mas ali, novamente, a gente confirma os all-time highs e a gente tem as melhores oportunidades de venda. Esse aqui é um indicador de sinal, tá? Quando a gente está aqui nessa zona azul, não sei que cor está aparecendo para vocês aqui, para mim está bem estranho, verde talvez, a gente está nas melhores oportunidades de compra. É um indicador que não apresenta sempre esses movimentos, mas quando apresenta, a gente pode ter certeza de que são boas oportunidades. Então, estamos elevando esse pico aqui, se essas expectativas concluírem, a gente vai ter confirmando esse aumento aí. Uma coisa interessante que aconteceu esse ano, tá? A gente saiu aqui de um momento onde a gente teve perdas realizadas muito grandes dentro da blockchain, tá? Por exemplo, dias aqui de perdas realizadas de $500 milhões, lá em abril de 2023, para a gente saiu aqui para dezembro, para basicamente invertendo esse valor e fazendo aí 650 milhões de dólares de lucro realizado em um único dia, né? Eu acho que esse aqui é uma grande lição que a gente pode levar do mercado de Bitcoin através desse gráfico aqui. Isso aqui é o exemplo prático de volatilidade e de como, né, balança, né, o mercado, como que os investidores conseguem sair, né, de grandes porções de prejuízo e para grandes porções de lucro dentro do Bitcoin, e que serve também aí como um indicador emocional para a gente não se desesperar aqui dentro desse mercado, porque as coisas acontecem de maneira repentina. Quando a gente está olhando aqui, essa linha laranja, acabei de observar aqui, é a capitalização realizada. A capitalização realizada é o preço realizado vezes todas as moedas disponíveis. Então, olha o que acontece aqui, começo da metade de outubro para frente. Olha como essa linha sobe. Esse é o capital sendo retido pela blockchain e automaticamente os lucros realizados aumentam. Então, fica aí também a lição. Isso aqui é aquela porção, voltando lá ao que o nosso último convidado, que o Pedro trouxe, essa é aqui também o visual dos 90% das moedas em lucro, né, dentro da blockchain, que esse lucro se realizando. Tivemos aí um ano também onde o Bitcoin fez uma performance excelente contra outros ativos. Aqui a gente tem um comparativo, tá? No dia de ontem, Bitcoin contra dólar, fazendo 167% contra dólar e fazendo 136% contra ouro. Então, ativos aí considerados estáveis. E batendo... entrando aqui, na verdade, saindo um pouco para essas questões de preço, tá? Entrando para a questão aqui de infraestrutura da rede. Aumento do hash rate, tá? Se a gente pegar aí de um ano para trás, a gente teve 93,9% de aumento de hash rate na rede, tá? Isso é excelente, isso é infraestrutura física, isso é investimento, tá? De uma parte do mercado financeiro. Eu e o Rodrigo, a gente já comentou aqui, tem empresas que operam mineração de Bitcoin, que tem capital aberto, isso significa que as operações estão dando resultado e a gente consegue ver aqui pelo crescimento do hash rate. A gente nem combinou, desculpa te interromper, a gente nem combinou, mas enquanto você estava falando aí, eu acabei de olhar, porque eu estava vendo de manhã, tanto a Marathon quanto a Coinbase, que são as que eu mais acompanho, cara, estão bombando, estão batendo... Coinbase está subindo 5,37% hoje, e a Marathon está mais ou menos a mesma coisa aqui, cara. Tá um absurdo. E essas ações, cara, subiram muito nesse ano. Assim, foram dentro do universo de cripto, a gente comentou isso já com os nossos ouvintes. Só para vocês terem uma ideia, a ação da Coinbase, year to date,
426% de crescimento de preço. Marathon, 676%. Aí fala, não, mas a ação dele... Não, cara, com um volume de negócios bastante considerável. Claro que o volume vem subindo nos últimos meses, dado a esse crescimento dos preços, e isso também fez parte, também trouxe para cima muitos dos ETFs que são focados não em cripto, mas nas ações do universo cripto, que tiveram performances também muito, muito significativas esse ano. E a gente tá vendo aí, né, um hash rate que já era considerado alto, tá? Só para lembrar aí, pessoal, voltando aí lá em janeiro de 2023, a gente tinha 240 exahashes. Já era um hash rate considerado alto, a gente praticamente dobrou esse número aí, fazendo 93% de aumento. Também fica uma observação aí, Rodrigo, interessante, tá? Para quem é do mercado financeiro tradicional, existem bitcoins colateralizados a essas ações de mineradoras. Então, a pessoa que acaba comprando uma ação dessas, ou seja, até uma ação da MicroStrategy, para ficar até mais claro para as pessoas aqui, está indiretamente comprando bitcoins que estão ajudando a elevar o preço dessa ação para cima, tá? Nesse caso de subida de preço do Bitcoin. O pulo do gato aí é que, se a gente for negativo, né, Rodrigo, depois a gente até entra nessa notícia, vai que dá uma louca lá nos Estados Unidos e não sai nenhum ETF de Bitcoin. A gente sabe que isso é pouco provável, mas vamos ser negativo e vai que isso... Eu cogitei essa possibilidade, e eu acho que essa possibilidade é muito forte, porque, de alguma forma, o ETF ele já existe. As pessoas elas já têm exposição ao preço e não ao ativo através de outras empresas. Exato. Então, como essa especulação ela está muito forte no mercado, isso está dando um recado para a SEC do que pode acontecer de repente lá no futuro, deles controlarem a mídia, né, e mexerem com o preço do Bitcoin conforme eles quiserem, porque a discordo de vocês. Né? Mas qualquer notícia, qualquer coisa, movimenta a sardinha e leva o mercado para cima ou para baixo. Então, eu não afasto a possibilidade de uma negativa da SEC agora. Existe a possibilidade, mas eu acho que a pressão está muito grande. Muita gente muito grande pressionando, e a gente tem que analisar o seguinte, a manipulação, quanto maior a liquidez do mercado, quanto mais gente jogando o jogo, mais difícil é a manipulação. Então, assim, um dos argumentos que eu já li, que eu já vi em entrevistas, é justamente o seguinte, o Gary Gensler reclama que tem manipulação porque a liquidez é baixa. Um dos instrumentos de você aumentar a liquidez é você trazer mais dinheiro, mais investidores, através dos ETFs e de outros instrumentos. O problema seria a expectativa, vamos aprovar um ETF, aprova só o da BlackRock, aí realmente ele vai ter um poder de manobra, mas tem 13 pedidos, entendeu? Fora que tem um outro efeito, existem outros ETFs, Hong Kong acabou de aprovar, ou está no processo de aprovação, você tem nos Estados Unidos, você tem no Brasil, você tem outros ETFs que vão competir nesse mercado de ETF, claro que o mercado americano é o maior do mundo, então assim, o fato dos ETFs serem aprovados, na minha opinião, diminui o risco de manipulação, não aumenta. Com certeza. Agora fica, né, a opção para as pessoas, caso venha uma negativa da SEC nesses ETFs aí, existe também a possibilidade de uma parcela do mercado, nesses players institucionais, correrem para essas ações que possuem esses bitcoins colateralizados, porque seria uma forma de participar de um tesouro em Bitcoin, né? Não necessariamente, não diretamente no ativo, mas como uma exposição. Apesar daquele problema contábil que a gente também precisa resolver, que a gente já falou algumas vezes aqui. Então, aquela questão. Né? E para eu passar a bola aqui para a gente entrar nas notícias, tá? Tivemos aí um aumento, tá, também esse aqui é um indicador direto de Bitcoin de adoção, tá? Então, aí números de endereço com saldo maior que 0. A gente teve um crescimento bastante expressivo também esse ano, saímos aí de 43 para 50 milhões de endereços, cruzamos a marca dos 50 milhões de endereços, então era uma marca emblemática aí que o Bitcoin bateu. O Ether, por exemplo, já tem muito mais do que isso pela infraestrutura da rede, para como funciona a questão dos endereços, mas o Bitcoin anda um pouco mais devagar e esse número foi emblemático cruzado esse ano.
E aí, o pessoal fala muito de halving, o pessoal fala muito de escassez do Bitcoin, não tem como a gente falar de Bitcoin sem falar de escassez. Estou trazendo aqui para as pessoas um indicador que mostra que Bitcoin não fica escasso apenas no halving. Bitcoin fica escasso por natureza e fica cada vez mais escasso a cada bloco que passa. Porque a cada bloco que passa, se perdem Bitcoins. Então, essa aqui é a métrica que mostra quantos Bitcoins estão em hold ou perdidos, tá? Nesse ano, a gente começou o ano lá em janeiro com 7,5 milhão de Bitcoins nessa métrica, e a gente está acabando o ano com 7,9. 420 mil Bitcoins se perderam ou estão em hold esse ano, tá? Aí a gente lembra também que tem aí aproximadamente 700 mil BTC naquela métrica que estão a 16 mil dólares. Esses bitcoins não estão contabilizados aqui, então serão bitcoins que vão voltar para o mercado. Esses bitcoins aqui, eles acabam voltando para o mercado, eu vou aumentar o zoom aqui, só em momentos muito específicos, tá? Naqueles picos de preço que a gente observou aí nos gráficos anteriores. A gente não viu esse comportamento acontecendo agora nesse último ciclo, tá? De novembro de 2021, com o Bitcoin a 60 mil dólares. Pelo contrário, a gente viu o índice de acumulação e o índice de moedas sendo acumuladas, ele aumentar. Tá aqui o corte mais preciso para a galera ver. Então, o Bitcoin está cada vez mais escasso, são quase 8 milhões de moedas aí perdidas em hold. Quando a gente vê essas moedas voltarem para o mercado, não vão ser muitas, não vai ser 4 milhões de moedas. A gente espera uma quantidade muito menor. Então, esse mais ou menos aí foi uma observação que eu vi para hoje. Acho que esses números que a gente está trazendo aí de 50 mil dólares em janeiro é bastante palpável, né? Se a gente tiver aí a aprovação do ETF, talvez a gente passe mais esse preço ainda. All time high, a gente vê 60 mil, 65 mil dólares. Talvez lá por maio a gente consiga ver isso nessa progressão de preço realizado. E aí lá para o final do ano, mais de 100 mil dólares. É interessante a gente lembrar que essa progressão, ela leva muito em consideração as sardinhas que fazem DCA e que fazem um movimento de grande fluidez de capital constante para dentro da blockchain. É isso que temos para 2023 de análise on-chain. 2024 vai continuar acontecendo muita coisa na blockchain. A gente vai continuar trazendo essas atualizações aqui para a galera. É isso aí muito bom. Quer falar alguma coisa sobre isso, Rafa? Não. Eu só estou olhando mais para a questão política mesmo, americana agora, né? A gente tem eleições ano que vem. Então, 2024, assim, de tédio ninguém vai morrer. Porque eu também acho. Então, aí tem o halving, aí tem aí out-season, né? Que o pessoal já está falando em out-season aí, que a Solana acabou subindo bastante depois da questão do telefone deles lá. Então, se preparem realmente. E tem uma questão macro muito importante que todo mundo tem que ver. A gente foi chato, falou isso o ano inteiro, acompanha a questão dos juros americanos. Os juros americanos fazem preço para qualquer outro ativo do mundo, ponto. Né? Então, a economia americana já está demonstrando não um arrefecimento, mas um soft landing, ou seja, essa semana você teve um pedido de seguro-desemprego um pouco menor, o que seria de aquecimento, mas, ao mesmo tempo, saiu um relatório que a economia não cresceu tanto como eles imaginavam. Na margem ali, mas não cresceu tanto. E ninguém consegue, assim, tem vários economistas que falam assim, cara, o prejuízo para o mundo em termos de crescimento, você manter um juro americano nessa faixa, é muito grande. Então, você tem pressões para que esse juro caia. Vai despencar de uma hora para outra? Não. Eu acho que vai ser uma descida leve, mas vai abrir espaço para que essa liquidez vá para outros ativos de risco, e o Bitcoin e outros ativos de cripto, tokenização, tudo isso vai ser beneficiado, NFT e etc. Né? E eu espero, né, desejo que as pessoas façam isso com um pouco mais de critério, né? Que assim que a gente possa ter hoje, sim, a Honey Badger nasceu desse desejo de dar mais informação. Todo mundo tem acesso à informação, ou pelo menos deveria buscar informação
concreta, sólida, para tomar suas decisões de investimento e fugir do hype. Eu sei que o hype existe, eu sei que muita gente vai investir. Faria Lima já voltou a falar de cripto, que não falava há muito tempo, mas a gente espera que as pessoas tomem um pouco mais de cuidado e possam ter um pouco mais de parcimônia nos seus investimentos, mesmo vendo os números e crescimentos em preços com essa volatilidade. E aí, para a gente começar o nosso empacotamento, eu fiz uma lista aqui com alguns assuntos que eu acho que foram interessantes nesse ano, né, que fazem parte dos principais acontecimentos. E aí eu dividi por assunto, né? A gente pode falar dos assuntos, e a Rafa está aqui, inclusive, para me ajudar aí nessa tarefa, né? Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção e que eu acho que foi muito importante no ano de 2023 foi a regulamentação. Assim, a gente saiu do começo do final de 2020 e todo mundo falando, não, só vai ter adoção institucional se tiver regulação. Isso obviamente, não aconteceu totalmente. O maior país do mundo em termos financeiros, que é os Estados Unidos, ainda não tem uma regulação, apesar de existir lá hoje 2 propostas de regulação, uma do Senado, uma da Câmara de Deputados, querendo regular o universo de cripto, o que eu acho que, apesar do meu viés libertário, que muitos de vocês sabem, é impossível a gente acreditar que o dinheiro grande institucional vai vir para a cripto sem ter um mínimo de regulação. Isso é bobagem, isso não vai acontecer. Então, que essa regulação seja, de alguma forma, ideal e balanceada, porque, como eu digo, não impeça os inovadores, não impeça que a indústria se desenvolva e, ao mesmo tempo, não crie barreiras de entradas ou que só os grandes incumbentes estejam nessa área, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, hoje, no mundo, existem 43 países com iniciativas de regulação de cripto, aí, passando por Japão e vários outros países, e você tem 20 países que já implementaram regras e regulações de cripto. Essas regulações são bastante distintas, né? Você tem uma regulação como o Brasil, que fez uma lei geral de cripto, que foi bastante, vamos dizer, toca de leve, ele foi muito generalista nos seus conceitos, transferindo essa regulação para o Banco Central e a CVM pelos aspectos distintos de ser um ativo mobiliário e ser moeda. Então, assim, a gente ainda vai demorar um tempo para ter tudo isso regulamentado através dessas 2 instituições. E você tem, por exemplo, a Suíça, Liechtenstein e outros países que já têm uma lei muito ampla sobre essa questão de cripto e faz com que o mercado lá esteja se desenvolvendo de uma forma muito, muito forte, como na própria Suíça, né, no Crypto Valley. E aí, até pela minha história de estar lá durante muito tempo, eu venho acompanhando, e aconteceu uma coisa interessante essa semana, né? Existia um entendimento, né, da lei que foi aprovada em 2021, que para casos de staking, ou seja, para que empresas de cripto pudessem oferecer staking de qualquer moeda na Suíça de forma regulada, tinha que ter uma licença de banco. E licença de banco é muito cara em qualquer lugar do mundo, e na Suíça não é diferente. E aí depois, né, depois de 2 anos e meio, houve uma revisão da lei, do entendimento dela, no sentido de que assim, não precisa mais. O órgão regulador, a firma e o governo suíço entendeu que é licenciamento demais. Você não precisa ter uma estrutura de um banco para você oferecer staking, né? Então, isso na minha opinião, é uma notícia muito boa que demonstra que países sérios, países que queiram realmente investir em ter uma indústria de cripto pulsante, tem a oportunidade de criar regulações que sejam boas e que possam ajustar essas regulações quando necessário. Não sei se vocês querem comentar alguma outra coisa sobre isso. Eu acredito que, na verdade, o mercado ele participa, né, Rodrigo? Então, independente do que vai acontecer com regulamentação ou não, a gente tem os inovadores que puxam a ponta. Eu acho que esse ano também foi um ano bastante... A gente não comentou isso, mas eu estava me lembrando aqui, foi um ano de acumulação de Bitcoin muito positivo para a MicroStrategy, que é uma empresa participante do mercado financeiro tradicional, tem o balanço de Bitcoin aberto, acumulou Bitcoin sem dúvida, sem hesitar durante esse bear market, teve essa virada agora de uma posição de prejuízo não realizado para um lucro não realizado, e a expectativa é que esse lucro continue aumentando, o que mexe, né, com o mercado tradicional, independente da regulamentação ou não, né? A gente sabe que existe muito o apetite por esse capital aí que está em blockchain, por esse capital que estava no mercado de criptomoedas,
E isso é algo natural da humanidade, algo natural do mercado, e eu acredito que assim, o mercado é uma força imparável, né? Então a gente vai ter isso sendo negociado ou não. 2024 vai ser um ano que especialmente a gente vai ver isso mais e mais acontecer, porque vamos lembrar aí, né? A gente tendo os Estados Unidos reduzindo os juros e aumentando, liberando esses ETFs aí, a gente tem um pontapé inicial num jogo do mercado financeiro para o resto do mundo, né? Que talvez alguns, né, players não tivessem nem se dado conta ainda de que esse jogo poderia ser jogado e vão começar a prestar atenção nisso agora e vão querer correr atrás. Então, eu vejo aí com muito bons olhos, né, toda a regulamentação, mas acima de tudo eu entendo e deixo esse recado aí para quem nos acompanha, de que o Bitcoin é inevitável. Então, assim, a gente tem uma tecnologia na mão que quem é aí raiz vai dizer que é uma tecnologia que está no mesmo nível de inovação da internet, da energia elétrica, e a gente pode ver, está vendo isso se desenvolver na prática. Então, quanto mais adoção institucional, mais adoção de políticos, né? A gente tem o Milei agora, essa semana também passou aí uma questão sobre contratos na Argentina. Eu não posso entrar muito a fundo porque eu não me informei no assunto, mas isso ajuda as pessoas a conhecerem o Bitcoin e torna aí cada vez mais um ativo, né, na boca do povo. Essa medida e aí eu acho uma pena a gente está no nosso governo num caminho contrário do liberalismo, mas eu achei essa uma das medidas mais importantes. Inclusive, o Fernando Urich fala muito dela com muita propriedade, eu concordo com ele. Essa é uma das mudanças mais importantes quando você imagina ainda mais num país como a Argentina, que, claro, é muito mais relevante, nada contra El Salvador, mas é muito mais relevante que El Salvador. E aí a hora que você olha, que é o seguinte, ele, de certa forma, tornou legal o Bitcoin como moeda corrente sem tornar legal. Ele simplesmente disse o seguinte, que é uma regra que, inclusive, tem aqui no Brasil, que é uma merda. No Brasil, como na Argentina até agora, você não pode celebrar contratos que não estejam em moeda nacional. Você, eu quero fazer um contrato em dólar, indexado em dólar. Eu compro em dólar, eu pago em dólar. Como eu vou pagar? Se eu vou usar esse como moeda legal aqui no Brasil, não. Eu vou pagar um contrato. Posso pagar fora. Ou, no caso do Brasil, tem que pagar fora porque a gente não permite conta em dólar, né? Então, o fato de você poder liberar contratos e que as partes escolham em que moeda ou em que coisa, porque ele libera, você pode pagar eu vou pagar com esse canivete aqui, eu vou pagar, e os caras aceitarem, e isso for razoável, obviamente não for nada ilegal, né, não vou pagar 1 quilo de cocaína, cara, é do caralho. Eu acho assim, é um passo muito grande, por quê? Porque as pessoas vão começar a escolher. Cara, eu quero fazer um contrato, eu quero ter uma reserva de valor, e eu acho que para mim o risco é interessante, eu vou fazer um contrato em Ethereum, ou eu vou fazer um contrato em dólar. E, cara, isso aí... do ponto de vista político, né, libertário, a gente também pode entender que essa medida do Milei é muito mais inteligente do que colocar a moeda curso legal, porque, como tu comentou ali, ele tornou legal sem colocar o curso legal. Porque colocar o curso legal enfrenta uma resistência política que essa medida simplesmente é muito mais sutil. Esse curso legal em El Salvador, ele ficou muito obscuro para as pessoas de El Salvador, né? É o que a gente tem conversando com o pessoal que mora lá, é o que a gente tem de notícia, que as próprias pessoas de El Salvador, elas não entenderam. Então, foi meio que alguma coisa forçada, diferente do que vai ser na Argentina. Então, agora você tem a possibilidade de fazer isso. Você tem a possibilidade de fazer isso? O que é isso? Né? O que é o Bitcoin? Vamos atrás. E não simplesmente os caras largarem uma carteira na tua mão e o negócio está lá e ninguém sabe como usar, ninguém sabe o que é aquele ativo. Então, a maioria das pessoas interpretou como um airdrop e trocou por dólar, porque elas não tinham um entendimento educacional, né? Então, o trabalho a ser feito em El Salvador vai ser muito maior do que agora na Argentina. Eu acredito que a gente pode esperar uma adoção bem maior na própria Argentina do que em El Salvador. E também, porque eu não sei como é Salvador, mas uma coisa histórica na Argentina, não sei se vocês sabem, mas a Argentina é um dos países que tem mais poupança popular em dólar. Então, e é dólar físico, as pessoas guardam literalmente embaixo do colchão ou em instrumentos que são indexados em dólar. E claro que isso está fora do mercado, então eles imaginam que de 15% a 20% do PIB do país está dolarizado dessa forma, fora do mercado. Então, eles imaginam que os americanos tenham em ativos indexados em dólar perto de 300 bilhões de dólares, de 200 a 300 bilhões de dólares. E
se no desejo do Milei ele quer dolarizar a economia, ele precisa trazer esses dólares de volta para a Argentina. Então, a gente está muito no nosso mundo de cripto, mas você imagina que com essa abertura as pessoas vão poder celebrar contratos e vão poder pagar em dólar, que seja físico e tudo mais. E isso, de novo, abre a oportunidade de você dolarizar a economia sem dolarizar a economia. Você dando a opção de escolha, e o que muitos economistas da linha da escola austríaca dizem, é que a partir do momento que você abre a escolha, você utiliza, você não precisa trocar, não, eu vou dolarizar a economia, eu simplesmente digo, ó, você faz a relação de troca da forma que você quiser. Naturalmente, imagina que as pessoas vão ir para uma outra moeda que tenha uma reserva de valor e abandonar o peso argentino. Então a moeda morre naturalmente, morre de velhice. É uma das medidas mais inteligentes que a gente pode pensar mesmo do ponto de vista libertário, porque assim, quando a gente pensa também, né, no que dizem os pensadores, no que dizem Mises e também no que diz Rothbard, no que fala, se eu não me engano, também tem uma outra passagem, não me lembrar o nome dele, mas tem esse vídeo é muito bom no YouTube. A moeda, né, a escolha para uma moeda superior, ela deve ser natural. Ela não deve ser forçada. É do Hayek, esse. É do Hayek. Isso, do Hayek. Na desestatização do dinheiro. Ela deve o dinheiro tem que ser uma iniciativa privada, não estatal. Uhum. E é muito interessante, né? E isso aí fica uma lição para nós aqui que vemos, porque isso é política monetária profunda, tá? Parece que não, mas é. Quando a gente vai tentar transformar isso para a boca do povo, é complicado. Olha isso. Quando a gente fala de dinheiro, né? A gente tem que ter características, né? E uma delas é a característica de ser uma reserva de valor. O dinheiro tem que ser uma unidade de conta, ele tem que ser divisível, ele tem que ser transportável, ele tem que ser fungível, né? Fácil de se identificar também. E ele precisa ser uma reserva de valor também. Então, quando a gente pensa no dinheiro fiduciário e olha os dados históricos, a característica reserva de valor se foi. Então, quando a gente tem... É como se a gente tivesse enfim, uma zebra que perdeu as listas. Então, ela passou a ser só um cavalo. Ela deixou de ser dinheiro e passou a ser moeda apenas. Então, quando a gente olha nesse ponto de vista de características da política monetária, e a gente tem isso incentivado de uma maneira não direta, mas de uma maneira indireta, por uma política do governo, a escolha natural, a tendência natural das pessoas fica muito mais fácil de entender. Olha, não, só um pouquinho. Através do Bitcoin eu tenho uma característica de reserva de valor que eu perdi com a moeda fiduciária. Então, a noção que as pessoas fazem isso com o dólar na Argentina já existe, né? Então, basicamente, isso já está na boca do povo lá e é uma lição de política monetária profunda que as pessoas basicamente não têm esse entendimento como um todo e que é posto na prática sem muita teoria, né? Ainda bem, desejo todo sucesso para eles. É melhor você entender as coisas quando você está vivendo o problema, né? Então, o Bitcoin ele parece muito óbvio a hora que você vive o problema que ele resolve. Então, eu acho que a adoção, infelizmente, a maior parte da adoção ela vai vir desses problemas que estão sendo criados ao redor do mundo. E aí eu queria mudar um pouco, né? A gente já falou de regulação, já falou de adoção institucional, até a adoção pública, né? Institucional, no sentido de que um país pode vir a adotar realmente em seus contratos. E um outro tema que foi muito relevante é a inovação tecnológica. Acho que, assim, muita coisa aconteceu. Uma das maiores, assim, que nem é tão inovação, porque é um tema que existe há muito tempo, né? Tokenização de ativos, eu falo desde 2017, 2018, mas acho que esse foi o ano em termos de inovação assim, financeira, ele fala, o que grandes empresas estão investindo, ou grandes negócios, ou que tem o poder realmente de não disruptar, porque não vai acabar com outro processo, mas de realmente causar uma inovação, de trazer ativos que são ilíquidos, que estão fora do mercado, ou que possa oferecer a oportunidade do co-ownership, né? Ou seja, de você ter a posse dos ativos de forma distribuída, é a questão da tokenização, né? Eu tenho acompanhado muito, até porque eu trabalho muito com isso, eu consultoria nessa área, e realmente você vê, inclusive tem até um case de sucesso muito legal, que é do Yugan brasileiro, que está na Suíça, foi mais ou menos na mesma época que eu, um cara muito jovem, que ele montou a Kobe, cara, tem sido, até onde eu acompanho, um sucesso, e ele faz tokenização como se fosse um ETF, é um fundo de ações de bonds americanos que ele tokeniza, é muito legal, ele criou uma stablecoin própria para isso também, então assim, eu tenho acompanhado e tem muita coisa, cara, eu vi esse ano tokenização
de novidades, né? De hotéis, tokenização de recebíveis, que já era o que acontecia, mas veio com força, a parte de precatórios, a parte de carreiras de jogador. E um dos casos de tokenização que eu achei muito interessante, que saiu semana passada, todo mundo lembra, vocês são novos, mais novos que eu, mas vocês lembram do Emerson Fittipaldi, primeiro grande campeão de Fórmula 1 brasileiro e tudo mais? Ele tokenizou a carreira do filho mais novo dele, o Emo. Ele fez um token que você investe na carreira do filho dele, entendeu? Vai chamar Emo, o token, que era o apelido dele, né, de Emerson, todo mundo chamava ele de Emo, e ele tokenizou a carreira. Então, conforme o menino deve ter acho que uns 13 anos, conforme ele já vem performando muito bem, parece que é uma estrela mesmo, conforme ele vai performando e ele vai compartilhar os rendimentos que ele tiver na carreira dele com os investidores, né? Eu achei muito interessante essa iniciativa também de tokenização de ativos. A gente tem vários casos. Então, se eu fosse apostar para 2024 numa tendência, eu apostaria na tokenização de ativos de um monte de coisa, né? E isso vai crescer. Se tiver uma regulação no Brasil, como existe na Suíça, Liechtenstein e outros países, eu acho que é um mercado que vai crescer muito aqui no Brasil. A gente tem empreendedores aí que vem puxando a corda, como o Daniel lá da LIC, o pessoal do mercado Bitcoin, entre outros, que vem puxando bastante essa corda aí da tokenização como a próxima fronteira do mercado cripto. Eu sou da mesmíssima opinião, porque o Bitcoin ele resolve o problema monetário, né? E aí a gente precisa de 1000 soluções para um mundo real que vai ser engolido pelo digital. E quem que vai resolver esses problemas, né? Vai ser a tokenização de ativos. Exatamente. E falando mais do Technic Case, né, uma das tecnologias que eu acompanho, o desenvolvimento tecnológico que eu acompanho, porque resolveria uma questão importante, que é a questão da privacidade nas transações criptos, são os ZK Rollups, né? São o desenvolvimento do Zero Knowledge, que é uma tecnologia também não tão nova, mas que está sendo implementada no mundo cripto de forma bastante vigorosa, que é justamente você utilizar o conceito do blockchain de ter todas as transações registradas, mas dando uma característica, que é uma característica, inclusive, do dinheiro, que o dinheiro físico tem que ter, que é a privacidade, ou seja, que você consiga, mas sem ligar o usuário à transação, que é uma das questões também que eu chamo de inovação, que é o tal das CBDCs. As CBDCs estão na boca de todo mundo aí, tem pelo menos uns 20 países falando de CBDC, e uma das críticas que eu faço a essas, para quem não sabe o que é CBDC, é Central Bank Digital Currency, ou seja, são moedas digitais, são moedas baseadas em blockchain feitas pelos bancos centrais, e dos grandes receios, das grandes preocupações que eu tenho quanto a isso, que é justamente você tentar fazer a paridade com o dinheiro físico, fiat, é a questão da privacidade. Ainda não tenho uma resposta conclusiva se eu acho que resolveram esse problema ou não. Não sei se vocês têm algum comentário como isso. Vocês vão usar o Drex? Nem pensar, eu não uso nem o Pix. Não, Pix eu uso o Pix só para receber. Eu acho bem complicado que a gente não use, né? A gente vai ficar refém aí, principalmente para quem tem atividade empresarial, vai ficar refém de usar isso sem. Aí uma medida que quem se importa com a privacidade na internet, quem se importa com a liberdade financeira, fica muito chateado de ver isso acontecer, porque é um passo justamente na direção oposta, né? Vai ser... A ideia é boa. A ideia é boa. A gente vai ter, né? Vai ser 2024, vai ser um ano muito, assim, de muita discussão disso. A gente tem que tentar fazer desse limão uma limonada. A minha opinião é essa. Acho que a gente tem que observar isso e falar, olha, mais gente vai ouvir falar da palavra criptomoeda, né? Inclusive, se a gente parar a pensar, né, existe uma discussão, a gente estava falando aí da política monetária, mas se a gente parar para pensar, o Pix ele já faz um trabalho de criptomoeda, né? Sim. Ele não tem assim, a gente não toca no Pix. Usa igual. Muito similar. A gente não toca nele, a gente manda um da carteira para o outro, a gente não pega o dinheiro na mão, a gente tem ele hospedado em nuvem. Então, é uma coisa que é muito... Eu acho que muda dois pontos que são importantíssimos, que é a questão da custódia. Com o Drex, você tira a custódia dos bancos. Então, isso é um negócio que muda pra caralho. Assim, desculpa o meu francês.
Porque realmente você está dando a oportunidade do cara construir. Eles vão estar envolvidos, é óbvio, tá, mas acho que assim, essa mudança conceitual de que o Pix, querendo ou não, é entre bancos, é uma relação entre bancos, não podemos esquecer isso. Esse é um ponto que eu acho que é a questão das pessoas entenderem a questão da autocustódia, que eu acho muito importante, e a outra que eu acho que seria um tremendo benefício e diminuiria o risco de mercado, o risco de fraudes, bem implementado, é a questão do dinheiro programável. Vou dar um exemplo simples, que eu vi uma apresentação do Banco Central que eu achei interessante. Cara, aquele risco, você está comprando um carro usado, aí você deposita um pedaço, aí quando o cara transfere o documento e vai no cartório, e aí aí você paga o resto, sempre com medo do cara te dar uma fraude, ou quando você está vendendo o carro, o cara não te pagar, aí você entrega o carro, aí ele está com a posse. Cara, esse é um processo de negócio que causa um estresse e causa muita fraude no Brasil, que, em teoria, com o Drex acaba. Você pode criar um contrato inteligente dentro da estrutura do Drex, que é o seguinte, irmão, o dinheiro está aqui, ele já saiu da minha mão, ele está numa carteira, vamos dizer, dupla assinatura, vamos dizer assim, no qual o próprio sistema, quando ele comprovar que foi transferido o carro que você me entregou, ele transfere para você, como se fosse uma conta scroll. Sim. Isso facilita muito o dia a dia, né? Assim, sabe aonde eu fico assim com o maior medo do Drex, assim, aí é a questão do medo mesmo, levando mais para uma ótica libertária da coisa. Com isso, é a questão do dinheiro programável com data de validade. Tá? Isso que eu ia falar também. A gente tem, assim, se a gente for olhar, né, o Drex ele vai ser um ERC20, me corrijam se eu estou errado. Tá? Não é exatamente em Ethereum, mas... Mas a base de código e as funções primárias são muito semelhantes à ERC20. Essa função do código de validade ela já é prevista no ERC20. Tá? Então, isso é uma coisa que é muito boa para o governo e muito ruim para a gente. Então, se o governo estabelecer que você tem X dias para gastar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro é determinado em tal coisa, caso isso não aconteça, aquele dinheiro vai evaporar da sua conta. Para um governo gastador, para um governo que tem histórico de criar inflação, essa é a melhor medida já desenvolvida para combater a inflação. É melhor do que taxa de juros, melhor do que qualquer coisa. Porque com o dinheiro físico, o governo não conseguia ir na casa das pessoas, né, levando o exemplo dos argentinos, pegar o dinheiro e queimar ele para assim, vamos reduzir a inflação, gente, assim, né? Mas é possível agora, com essas carteiras digitais, a gente ter esse dinheiro. Então, vamos observar isso bem de perto. Eu acho que isso é grave, né? Não acho que isso vai numa direção bacana aí das pessoas, mas a gente precisa ficar esperto em relação a essas casos. De novo, como tudo na vida tem os seus prós e os contras. Agora, por outro lado, cara, que aí eu já ouvi de gente séria que eu respeito, apesar de eu não ser a favor do assistencialismo, mas de gente séria do mercado, que é o seguinte, cara, hoje um dos problemas dos programas sociais do governo é que, cara, você dá o dinheiro para o cara, uma ajuda, seja a Bolsa Família, seja qualquer outra, e você não tem certeza de que aquela ajuda vai para a manutenção da família. Às vezes vai para cachaça, vai para compra de bode, vai para um monte de coisa, que não é necessariamente para a manutenção da família. Então, assim, você ter essa questão do programável, no qual você carimba o dinheiro dizendo o seguinte, ó, esse dinheiro é para você comprar leite, remédio, comida para o seu filho, não é para você tomar cachaça com isso, entendeu? Ou não é para juntar e comprar uma moto, você entendeu? Eu acho que, assim, de novo, eu sou extremamente medroso ou receoso contra a governos, né? Na teoria, a ideia é razoavelmente boa, do tipo, putz, eu quero gastar isso com educação. Então, olha, em vez de eu ter todo um processo burocrático para ir lá e fazer com que toda uma infraestrutura de governo pague uma creche privada que atende a gente através do Ministério da Educação, eu falo, ó, esse dinheiro dessa carteira só vai para a creche. Pronto. Só que daí, para mim, é aquela coisa, é a mesma coisa de querer proibir arma porque uma arma matou uma pessoa e todas as outras estão defendendo diversas outras pessoas, né? Então, para mim, é inconcebível você querer proibir todas as pessoas de uma coisa porque uma pequena parcela faz errado. E, na verdade, eu acho que essa questão do assistencialismo também ela está mal configurada no Brasil, sabe? Então, deveria ser um método paliativo, um método temporal e não algo que criasse as pessoas com essa dependência do governo também, né? Como disse Ronald Reagan, que eu sou um grande fã,
o sucesso de um programa de assistencialismo ele se dá quando as pessoas passam a sair dele, não quando entrarem. Exatamente. E o que a gente tem é diferente. E a gente tem também uma grande migração para o Brasil agora de venezuelanos e haitianos. Não, nada contra, né, pessoal? A gente sabe o que acontece fora daqui. E todas as pessoas também precisam de assistência, né? E são pessoas que não entendem nada nem de legislação básica brasileira. Então, é um problemaço que a gente está assumindo, e um governo, infelizmente, aí que eu também não sou muito a favor das medidas econômicas que eles têm tomado. Exatamente. E aí, mantendo aí o tema da inovação tecnológica, uma coisa que todo mundo achou que já tinha morrido e que voltou é o DeFi e os NFTs, né? Eu acho que houve um ressurgimento. Uma pena ter voltado com mais um leilão da Christie's com fotinho de não sei o quê. Eu acho que a NFT é uma tecnologia que tem muito mais potencial do que só arte. Não desprezando a arte, eu acho que é uma forma de você dar as 4 questões, né? Rastreabilidade, ownership daquela arte, você poder criar incentivos para que o artista receba nas transações, tem uma série de benefícios lá. Mas eu acho que o NFT tem um potencial muito grande. No começo desse ano, eu estudei bastante a questão do que eles chamam de soulbound, né? SB, isso foi um termo que o Vitalik deu. Vitalik, para quem não sabe, a gente faz muito disclaimer aqui, Rafa. Para quem não sabe, foi Vitalik Buterin, foi o cara que desenvolveu o Ethereum, né? Um deles, mas o principal desenvolvedor, e é um cara muito importante desse mercado. E ele falou do soulbound, né? Que foi uma ideia que eu achei muito interessante, que é um NFT que ele é ligado à pessoa, ele é único com todas as características, do tipo, qualquer coisa mais arcaica do que a gente ficar mostrando diploma quando a gente vai ter alguma necessidade de apresentar, ou mesmo graduações. Graduação ajudou, ou um curso que você fez, ou qualquer um trabalho social que te deu. A pessoa nasce e ela já vem com um histórico na blockchain até do tipo sanguíneo e das doenças. E aí foi um questionamento que eu levantei esses dias, foi da questão dos planos de saúde. Se eles podem negar o cliente ou não, baseado nos dados que já tem. Porque muitas pessoas mentem para o plano de saúde, né? A gente sabe. Mas aí também a gente está tratando de iniciativa privada. Então, se a pessoa quer negar cliente, aí fica a critério dela, né? Então, talvez a dificuldade aí das pessoas contratarem esse tipo de serviço. Mas, Rafa, você vê que eu sou a favor? Eu acho que assim. Não, eu sou a favor também. Eu vejo muito exemplo americano, né? Como a indústria de saúde é totalmente privada, a relação é totalmente privada. Então, assim, tem vários planos de saúde que se negam a atender, ou você tem plano de saúde para todo mundo, é quase que individualizado. O plano do Brasil de você ter a regra de atenção básica, que é o seguinte: todo plano de saúde tem que entregar o mínimo para todo mundo, parece muito bom na teoria. Só que na prática. Não, é bom para quem recebe, né? Agora, para o cara que está com o ônus ali de toda a empresa de movimentar tudo e está com o risco empresarial. Fica mais caro para todo mundo. Porque assim, você não pode ter o mesmo. Não é o mesmo perfil de risco de uma jovem de 20 anos que faz exercício e que tem um potencial de ter uma vida muito mais saudável de um cara de 50 anos que come pra caramba, bebe, fuma, e os problemas são diferentes. Por quê? Os problemas mudam durante a vida. 90% dos atendimentos médicos, ou algo nesse sentido, é mais ou menos normal para todo mundo, e os médicos sabem o que vai acontecer com as pessoas durante a vida. A exceção é que sai caro. E no Brasil, então, assim, quando você vê o modelo americano, tem plano para todo mundo. Tem plano para fumante? Tem. Ele é muito mais caro porque o cara fuma? Mas tem. Então, assim, essa questão do NFT, de você carregar uma série de informações que são pessoais sua, tem essa questão da privacidade, eu concordo totalmente. E é bom até por uma questão de emergência, né? Porque eu, pelo menos, sou uma pessoa muito alérgica. Então, se acontecer alguma coisa que eu não conseguir comunicar para quem está me socorrendo, que eu sou alérgica a algumas coisas, eu posso não morrer daquilo que eu estou passando mal e criar um outro problema ali depois. Então, isso também é muito bom. Eu ia fazer uma piada, mas era muito politicamente incorreta contra o pessoal, para você, sobre alergia. E aí, gente, duas últimas questões que eu queria trazer foram mitos também que eu acho que mudaram em 2023, foi a questão da sustentabilidade. Os haters da cripto, que o Bitcoin consome muita energia, porque a mineração de Bitcoin consome mais energia do que a Argentina, esse monte de bobagem.
falada por aí. Isso caiu por terra também, ninguém fala mais nisso, foi mais uma questão que tentaram assim, colocar. Existem vários projetos que usam energia natural, como no próprio El Salvador. Então, eu acho que essa é uma questão que em 2024 não deve aparecer de novo, a não ser que alguém queira requentar, algum hater queira requentar isso aí, né? Daqui a pouco a Elizabeth Warren, aquela senadora americana que é totalmente anticripto, né? Não porque ela tem relações com os bancos, não, imagina, porque ela realmente é anticripto, não invente mais uma coisa como essa aí para falar mal de cripto, né? A gente sabe que sempre haverão, né? Eu acho que esse 2024 também é importante a gente deixar claro que foi um ponto de virada do mercado financeiro. Eu acho que muitos daqueles players que antes eram haters e falavam mal, eles viram que não tem como brigar com esse universo de blockchain e agora vamos ter que se aliar, porque não tem, né? Agora mudou toda a narrativa. De repente, o Bitcoin já não é mais prejudicial para a natureza. O Bitcoin ele é uma excelente reserva de valor que apareceu no relatório do Banco Central e Estados Unidos falando uma coisa. É isso aí mesmo. It's all about Benjamins, como diria eu conheci um americano que ele falava It's all about Benjamins, porque a nota de $100 é o Benjamin Franklin na nota. All about Benjamins. E alguns recados muito bem dados foram deixados esse ano de 2023 pelos institucionais. A gente teve um relatório da Fidelity, se eu não me engano, saiu, acho que foi no segundo semestre, falando que a alocação ideal para o portfólio em Bitcoin chegaria até 80%, acima de 80%. Então, logo depois disso, há um pedido de um ETF. Então, assim, existem mensagens que estão sendo deixadas aí pelo caminho e... Eu falando para os meus clientes, não, 10% é algo razoável por causa da volatilidade. Pô, os caras que são o maior gestor do mundo, CFA, CDA, todos os EI do mundo aí, os caras mandando 80%, porra, só trouxa. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente parece muito radical no momento, mas a gente vamos ver o que o tempo aí reserva nessa... É algo curioso, tá? Eu já tinha achado curioso a observação que eles têm, né, e as predições que eles fazem através das fórmulas que usam, né, lei de Metcalfe, lei de Amara. Então, são coisas aí que não são muito tradicionais no mercado financeiro, os caras estão tentando fazer aí uma ginástica para ver onde é que vai parar o preço. Claro que os assuntos de cripto do mundo, eu devo ter esquecido um monte que aconteceu, mas eu tentei fazer um resumão desse ano, né? A grande volatilidade. Cara, quem lembra? Nós saímos de 13 no começo do ano, finalzinho do ano passado, também em 43. Então, assim, o cara falar que, pô, quem imaginava? Eu, sinceramente, não imaginava. Eu imaginava que essa volatilidade ia existir, ia haver um crescimento, era a minha expectativa, até como investidor, mas eu imaginava que chegaria aí nos 28, 30, era a minha previsão. 40, 43, eu achei que foi mais bull do que eu imaginava. É isso aí. Eu também acho que surpreendeu a todos o ano, né? A gente vem aí. Graças a Deus, né? O maior bear market da história das criptomoedas, pelo amor de Deus. E aí eu queria terminar com um assunto que pode parecer engraçado, para algumas pessoas foram tristes, mas foi o ano de queda de pirâmides, né? Um monte de pirâmide no mundo inteiro, um monte de fraude, até um chinês gordinho lá, nerd, que estava envolvido com o Silk Road, foi preso esse ano, né? Então eu fiquei muito feliz, né? E é Bryce Company, a gente teve vários casos aí de pirâmides financeiras baseadas em cripto ou que usam... Fizeram até uma coleção de NFT dos bonequinhos dos piramideiros. Ficou muito engraçado. Eu não conheço. Eu vou tentar, depois eu vou tentar editar, vou tentar procurar, vou editar o vídeo e vou colocar aqui para vocês verem. Coloca aí que vai ser muito legal. Eu acho que existe uma maturidade no mercado. Vão existir outras pirâmides, como devem ter outras pipocando por aí, mas eu acho que é um desincentivo. Então, assim, quando o cara é preso, o faraó lá, tudo bem que muito desse dinheiro não vai ser recuperado, muito já foi perdido, muito já foi gasto e muito foi escondido. Então, muito desse dinheiro não vai ser recuperado, e é uma pena que as pessoas tenham perdido dinheiro com isso, mas eu acredito também que é um grande desincentivo, né? Ou seja, o bandido tem que começar a ficar com medo, o cara tem que falar assim, putz, cara, eu posso até ganhar uma grana, mas eu vou me ferrar, e mais do que isso, as pessoas, apesar de trazer um mau nome para a área de cripto, que eu acho uma pena, porque aí as pessoas colocam na caixinha delas ali de cripto, que é uma fraude, não sei o quê, muita gente perdeu dinheiro, mas eu acho que é educativo, que mais pirâmides como essas caiam, né, quebrem antes de lesar mais pessoas, e que o mercado vá se depurando e que as pessoas aprendam
que dinheiro grátis não existe. A gente tem oportunidades, cara, 676% numa ação ligada a cripto, ou 426% numa ação ligada a cripto, é uma puta rentabilidade. É mais de 40% ao mês. Eu vi um amigo fazer $9 mil ao vivo com airdrop esses dias. Eu queria me matar porque eu perdi. Exatamente. Então, assim, tem como ganhar dinheiro nesse momento com cripto? Tem. Só não dá para garantir. Por quê? Porque é muito volátil. Então, se você está nos assistindo pela primeira vez, não existe ganho ou rentabilidade garantida em nenhum investimento, né? Nem na ação americana, nem na ação americana. No bond americano existe um percentual de risco, e quando a gente fala de cripto, é muito difícil. O cara fala, não, eu garanto tantos por cento ao mês, ele está mentindo, porque ele não consegue garantir, porque é inato à tecnologia, ao mundo dos investimentos de renda variável. Ponto. Então, mas olha, vou criar uma treta aqui, uma opinião super impopular para ver se motiva as pessoas a comentarem aqui no canal e seguirem e deixar o seu like, né? Eu acho que chapéu de otário é marreta. A pessoa que ela cai nessas conversinhas, ela tem muito mais que... Entendi. Eu também acho, ainda mais porque é uma ganância, assim, que você fala, pô, o cara quer ser mais esperto que todo mundo, né? Não existe tanto otário no mundo assim, né? Hoje em dia, né? Uma vez saiu um otário e um malandro de casa. Agora eles nem precisam sair, porque existe a internet, né? Então é só um malandro pegar 3 otários de uma vez ali e já era. E como no Brasil tudo é diferente, como a NASA, esse meme já é antigo, tem que nos estudar. Eu conheci há um tempo atrás uma galera, um grupo que se especializou em entrar em pirâmide, sabendo que era pirâmide, e sair antes de quebrar. Os caras já desenvolveram lá uma técnica. Eu não duvido mesmo. É o malandro do malandro. Exatamente. É isso aí. Bom, galera, estamos quase 1 hora de programa, acho que é um dos programas mais longos que a gente já fez. Dos assuntos, era isso que eu queria trazer. Não sei se vocês têm mais alguma coisa, algum comentário para fazer, alguma brincadeira, piada, dica de roupa para o Natal, comida para o final do ano. O espaço é de vocês. Bom, eu sou a favor da uva passa no arroz, tá, pessoal? E apertem os cintos, né? O que a gente passou de tédio e de raiva esse ano. Acredito que no ano que vem a gente vai ter muito mais notícias aqui. Espero continuar no time da Honey Badger. Foi um prazer aí passar esse ano com vocês. E vamos em frente, né? Diversão não vai faltar. Com certeza não, né? 2024 promete muito. Só pelo fato de ser um ano de halving aí no Bitcoin, a gente já vai ver muita movimentação, né? Fora isso, tem muita coisa acontecendo. Foi mais um ano aí analisando diretamente, né, semanalmente, a blockchain do Bitcoin. Desde 2020 eu olho todos os dias esses dados aqui. Então, assim, é muito bacana ver a história acontecendo em tempo real aqui, tá transmitindo isso para vocês. Galera, sigam aí o nosso canal, né? Ano que vem a gente continua trazendo bastante conteúdo aí atualizado para vocês, notícias do mercado, análises, convidados. E foi aí também um prazer inenarrável estar com o Rodrigo, estar com a Rafa. A gente aprende muito aí trabalhando junto. Muito bom poder compartilhar essa experiência com vocês. E vamos ficando por aí, eu acho. É isso aí. Ano bissexto. Ano bissexto é uma coisa muito importante. A gente trabalha um dia a mais. Então, queria agradecer a vocês também a parceria, a diversão que é fazer a Honey Badger. Eu faço isso com muito prazer e tenho certeza que vocês também, apesar dos estresses, da diferença, da angústia, das frustrações de estar fazendo um trabalho de educação, de trazer informação relevante para os nossos ouvintes. Tem sido muito divertido e agradeço muito a parceria. E eu queria publicamente agradecer o Bruno, que não está mais com a gente, mas fez um papel muito bacana, acompanha, incentiva ainda. Bruno Lazarato, assista o nosso programa, que nós estamos citando você no finalzinho, porque é porque você assistir o programa inteiro. Espero um dia ele voltar a fazer parte do nosso time aí. Eu queria agradecê-lo de forma... E todos os convidados que a gente trouxe esse ano, o Azar Reli, todo mundo que teve a oportunidade de estar com a gente aqui, o Pedro, que esteve com a gente também, um grande analista on-chain. Agradecer a todo mundo que participou desse projeto, dizendo que a gente está trabalhando para fazer coisas muito legais para o ano que vem. Show de bola. Ótimo 2024 para todos. Aproveitem com as suas famílias. Com um pouquinho de moderação, mas não muita. É um ano que a gente está vivo, com saúde, com nossas famílias, em segurança. Já é muito para se comemorar. Um grande abraço a todos aí. Fiquem bem. Tudo de bom.